Oi, gente. Meu nome é César França, sou professor do curso de Licenciatura em Computação aqui no Departamento de Computação da Universidade Rural e estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência usando avaliação por pares, que eu adoto na disciplina de Aspectos Humanos e Sociais da Computação. Primeiro, então, eu vou contar um pouco do contexto do que é a disciplina e aí vou tentar explicar direitinho como funciona essa experiência de avaliação por pares. Essa disciplina tem como principal objetivo fazer uma introdução aos aspectos filosóficos relacionados aos impactos tecnológicos da ciência da computação na sociedade e nos indivíduos. A gente conversa então sobre questões absolutamente polêmicas e contemporâneas, como o impacto da automação no emprego, virtualização das relações de trabalho, impactos da tecnologia na saúde e no desenvolvimento de jovens e crianças, regulamentação ou não da nossa profissão, privacidade versus vigilância no universo digital, pós-verdade e fake news versus liberdade de expressão e vários outros. Isso é justamente o tipo de conteúdo que eu trago à pauta na disciplina. E como vocês devem ter reparado aí, né, boa parte desses assuntos são questões que não são totalmente bem resolvidas na nossa sociedade hoje. E aí existem inúmeras opiniões, diferentes teorias e as perspectivas mais diversas sobre elas. Algumas delas, inclusive, bastante bem consolidadas nas cabeças dos nossos alunos, que são alunos ali de pelo menos terceiro período e que não vivem totalmente alheio a essas questões. Mas para poder discutir adequadamente os melindres de todas essas questões de maneira técnica, né, é imprescindível compreender os argumentos e posicionamentos filosóficos que fundamentam cada uma dessas posições e principalmente o contexto, o lugar de fala das pessoas que projetam essas opiniões. Então a minha questão era justamente como é que eu trago essas discussões para a sala de aula, para serem trabalhadas de maneira técnica, sendo que na última atualização que a gente fez no curso de LC, em 2018, essa disciplina passou a ser 100% online. E aí eu encontrei uma saída justamente através da adoção da avaliação por pares. A aprendizagem por pares, tecnicamente, não é uma coisa nova. Mas o desafio aqui foi encontrar uma fórmula que eu pudesse usar isso para criar essa espécie de avaliação cooperativa dos alunos e tudo acontecendo à distância, né? Então, como foi que eu implementei isso na disciplina? Como primeiro passo, eu estimulo então a reflexão individual dos alunos sobre cada um dos temas trazidos. Eu coloco para eles um conjunto de provocações, artigos e reportagens apontando dilemas e conflitos de cada assunto e demandando a eles a produção de um texto dissertativo com a quantidade mínima de 4.000 caracteres, que é para forçar que eles estressem ali toda a sua capacidade argumentativa. Ao todo, são 30 temas que são trabalhados ao longo do semestre. Eu apresento 2 temas por semana e os alunos escolhem qual dos 2 eles vão trabalhar. Todos os textos produzidos pelos alunos ficam abertos ao público em uma espécie de blog da disciplina, que é um canal criado no medium.com. No segundo passo, eles são convidados a avaliar os textos dos seus colegas. Cada aluno é alocado para dar nota a 5 colegas, justificando precisamente a razão das suas notas, sejam elas boas ou ruins, simulando uma espécie de processo de blind review, né, de conferências científicas. Eu atribuo aleatoriamente os textos dos 5 colegas para cada aluno avaliador e garanto a eles que os autores não saberão a identidade dos avaliadores, até para que eles se sintam à vontade ali para criticar livremente o texto do colega. E aí, no final, os 5 pareceres são enviados de volta ao autor original, para apreciar as críticas que ele recebeu ao seu texto. Essas avaliações são o que vão compor, no final do semestre, as notas de todo mundo, como autores e avaliadores dos textos dos pares. Os alunos se deparam, então, com alguns trade-offs. Por exemplo, se o meu texto apresentar argumentos fracos sobre o assunto, ele vai ser criticado e a minha nota vai diminuir. Mas eu só tenho como saber se os meus argumentos estão bons ou não se as avaliações forem bem feitas pelos meus colegas. Isso quer dizer que o melhor curso de ação para todo mundo é se esforçar para elaborar bons textos e boas críticas, técnicas, justas, detalhadas, lendo e comentando bem atentamente os raciocínios dos colegas. Se eu, como aluno, fizer então boas avaliações agora, mesmo que eu sinta que os meus colegas estão sendo penalizados num primeiro momento, eu vou, na verdade, estar dando a eles a oportunidade de saber como melhorar os seus argumentos e evoluir na qualidade dos seus textos nas interações seguintes.
O desenho da disciplina acaba sendo, então, um grande jogo de ganha-ganha, em que todos aprendem de maneira colaborativa. E tudo isso, claro, devidamente mediado e acompanhado pelo professor. Uma coisa legal que eu tenho observado é como é impressionante o desenvolvimento da empatia dos alunos ao longo desse processo. O desenvolvimento do respeito pelo trabalho e principalmente pela opinião dos outros. Uma desvantagem, isso dá um trabalho danado. A disciplina tem recebido em média 20 alunos por semestre e isso quer dizer que são 20 textos para olhar por semana, mais 20 vezes 5, ou seja, 100 revisões para coordenar, além de nota para atribuir para todo mundo e infinidade de planilhas e formulários online que ficam rolando para lá e para cá. Eu já tenho uma certa facilidade com esse ferramental, né? E estar no departamento de computação facilita bastante isso. Por isso, no meu caso, eu desenhei a disciplina para funcionar integralmente seguindo esse processo. Mas para evitar esse problema, você pode utilizar isso de maneira mais pontual, em um exercício específico ou em uma atividade avaliativa em particular. Outra desvantagem, do ponto de vista da experiência dos alunos, então, é que geralmente no início das disciplinas os alunos ficam meio confusos e até com um pouco de sensação de que é injusto o seu colega estar atribuindo a nota para ele ao invés do professor. Mas aí, ao longo do semestre, eu tento deixar claro para eles 3 pontos. Primeiro, eles estão em um curso de licenciatura, então é possível que eles passem boa parte do resto da vida deles avaliando os trabalhos de outras pessoas. Então aqui, e com a minha ajuda, é um bom momento para eles aprenderem a exercitar isso de maneira correta, certo? Segundo, nesse contexto dessa disciplina em particular, eu como professor não sou o dono da verdade. Embora eu tenha até algumas leituras sobre todos esses temas e possua uma opinião relativamente madura sobre uma parte desses temas, o meu papel aqui é estimular que os alunos tenham contato com o controverso e consigam abrir a sua mente para desenvolver um olhar que engloba diferentes realidades e perspectivas sobre esses temas. Em boa parte dessas questões, como eu mostrei para vocês, não tem resposta certa e errada, mas existem partidos, interesses e contextos em que diferentes posicionamentos encontram algum sentido e que a realidade sociológica depende de diferentes perspectivas. E em terceiro lugar, é exatamente assim que a nossa sociedade funciona. Absolutamente tudo que a gente faz está sendo constantemente avaliado pelos nossos pares. E para se posicionar adequadamente sobre qualquer questão polêmica que seja, a gente precisa compreender como é que esse jogo funciona. Eles precisam compreender que esse sistema de conflitos de opiniões fazem parte da nossa sociedade e também nos moldam como indivíduos. No final das contas, eu como professor dessa disciplina, decidi que eu não vou reprovar alunos que possuem opiniões diferentes das minhas. Mas eu vou reprovar alunos que não conseguirem até o final do semestre desenvolver a habilidade de expressar e defender as suas opiniões, sejam elas quais forem, de maneira técnica e bem fundamentada perante os seus colegas, focando, é claro, em aspectos humanos e sociais da computação. E esse processo de avaliação por pares tem sido muito eficaz em transmitir essa mensagem para os alunos e ainda proporcionar uma experiência diferente e engajadora para os alunos da disciplina.